Agora sim. Boa noite, os irmãos. O irmão pode se colocar de pé. Está abrindo suas Bíblias lá no Salmo 66. Salmo 66. Amém? Está repetindo. Aclamai a Deus, toda a terra. Salmodiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder. A ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti. Salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca. Atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor. O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos, como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos. Pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas, com aroma de carneiros. Imolarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém? Vamos estar louvando o Senhor?
pois pequei contra ti. Só pediu minha obediência, escolhi me afastar, mas agora descobri, sem ti não posso ficar. Eu escolho amar tua cruz, tua morte e vida, pois por mim tudo sofreu. Quero estar bem junto a ti. Agradeço por teu sangue que me dá acesso livre ao Pai, pois só nele há descanso. Perdoa-me, Senhor, sem ti não posso ficar. Eu escolho amar tua cruz, tua morte e vida, pois por mim tudo sofreu. Quero estar bem junto a ti. Agradeço por teu sangue que me dá acesso livre ao Pai, pois só nele há descanso. Perdoa-me, Senhor, sem ti não posso ficar. Eu escolho amar tua cruz, tua morte e vida, pois por mim tudo sofreu. Quero estar bem junto a ti. Agradeço por teu sangue que me dá acesso livre ao Pai, pois só nele há descanso. Perdoa-me, Senhor, sem ti não posso ficar. Perdoa-me, Senhor, sem ti não posso ficar. Amém, Senhor. Sem ti não podemos ficar.
estás no meio deles. Tudo que ligamos na terra será ligado nos céus. O que concordamos na terra será concordado nos céus. Jesus está em nós. Ele está entre nós. Ele é quem nos une numa aliança de amor. Ele está conosco todos os dias. Ele é quem nos une uma aliança de amor. Onde estiverem dois ou três reunidos em teu nome, ali estás, sim estás no meio deles. Tudo que ligamos na terra será ligado nos céus. O que concordamos na terra será concordado nos céus. Jesus está em nós. Ele está entre nós. Ele é quem nos une numa aliança de amor. Ele está conosco todos os dias. Ele é quem nos une numa aliança de amor. Ele está conosco todos os dias. Ele é quem nos une numa aliança de amor. Onde estiverem dois ou três. Amém? Amém. O Senhor está conosco. É muito simples, né? É só dois ou mais reunidos no seu nome. Podemos sentar. Vamos compartilhar uma palavra que está no livro de Êxodo, no capítulo 3.
Êxodo 3. Êxodo, capítulo 3, versículo 6, diz assim: Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Tem umas palavras importantes aqui que Deus declara. Do versículo 7 diz assim: Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo. Deus viu a aflição do povo. Primeira coisa, ele viu, só que ele não fez nada. Ele somente viu. Por que ele não fez nada? Agora vem o que o Senhor, que é necessário a nossa parte para que o Senhor venha agir. E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores e por isso desci. Então há um processo, há sofrimentos na terra, sim, há injustiças e Deus está vendo. E a gente diz, né, tem até um ditado, né, que Deus está vendo, realmente Deus está vendo, mas não significa que Ele esteja agindo. Porque quando Deus está vendo, é necessário que um povo clame. E pelo clamor, Ele vem nos socorrer. Porque do que adianta um processo de injustiça que a gente está contemplando, e aí Deus vai lá e resolve, e ninguém vê que foi Deus, que ninguém deu créditos a Deus, ninguém percebeu que a mão de Deus estava naquele lugar, mas se houve alguém clamando, esse clamor vai chegar aos ouvidos do Senhor, e Ele vai agir. Então, é necessário que a gente aprenda esses caminhos que o Senhor nos dá através da sua palavra, que é realmente o clamor. E nós estamos num tempo, sim, num tempo de clamor, num tempo de buscar a direção de Deus. É um tempo muito, eu acho que perigoso no sentido de emitir pareceres. Né? Porque o ser humano ele é muito assim de dar opiniões, né? Nós vivemos num momento, por conta das redes sociais, que todo mundo dá opinião. Porque a minha cara não aparece, eu só escrevo ali, né? E ninguém vem para cima. Se vier, eu como é que é? Eu não sigo mais, como é que é aquele negócio que deixa de ser escrito, e fica por isso mesmo, e despreza, cancela, parece que eles dizem isso, né? E fica por isso mesmo. Eu não me ofendi, então está fácil hoje, né, de emitir pareceres. E só que nós, como um povo de Deus, nós temos que cuidar isso. Nós temos que cuidar das nossas palavras, porque muitas vezes nós podemos até estar dizendo coisas que nós não temos entendimento. Porque muitas circunstâncias, a gente tem na Bíblia, muitas circunstâncias já aconteceram no mundo, que se nós olhássemos no meio da situação, a gente não iria entender. Mas, com o final da história, aí sim nós entendemos que a mão de Deus esteve ali para trazer justiça e para colocar ordem em todas as coisas, mas porque havia um povo que clamava. Havia um povo que estava sofrendo injustiça, mas havia um povo que estava orando. E esse é o nosso encargo, irmãos, de estarmos orando, porque é tempo de nós discernirmos as coisas. E aí a gente precisa aprender a discernir as coisas e entender com Deus, aliados a Deus, em comunhão com Deus, o que está acontecendo. Para que a gente não saia dizendo bobagem.
para que a gente não fique contra esse, risca aquele, esse eu quero que vá não sei para onde, e esse aqui eu não quero enxergar. Mas e aí, se eles são servos de Deus? E se Deus está com o coração deles na mão para inclinar para cá, esse lado ou para aquele, e aí a gente sai metralhando, dizendo coisas sem entendimento, sem saber o que está acontecendo na realidade, muitas vezes até contra Deus, nós estamos dizendo alguma coisa, julgando autoridades, enfim, todas as coisas, não quero entrar em detalhes de nada, mas existem muitas coisas hoje ao nosso redor, né, que a gente precisa aprender a olhar e invocar o Senhor, e a colocar aquilo diante do Senhor. Mas não há uma tendência da gente trazer para nós, para a minha justiça, né? A questão do sinédrio ali, né? Os saduceus, os fariseus, eram eles ali que sabiam, eram eles ali que entendiam da lei, por entenderem da lei, eles emitiam pareceres e diziam, é assim, isso é assim, pode matar, né? Pode, esse aí vai para a cruz, esse aqui está salvo, esse aqui está liberto. Aquilo era tudo sobre uma justiça humana. E não é assim que Deus quer, irmãos. Deus quer se revelar a um povo. E quando Deus se revela a esse povo, eu quero dizer assim, deixar bem claro, né, que quando Deus se revela e quando Deus se levanta para fazer justiça pelas nossas vidas, pelas causas que nós estamos colocando diante do Senhor, o povo que clamar, ele não vai ser famoso, ele não vai aparecer. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Ele é que faz todas as coisas. A Bíblia diz, e todos saberão que existe um Deus em Israel, né? Como a gente vê isso? Por que a gente vê isso? Porque Deus agiu em favor do seu povo. E é isso que Deus quer, agir em favor do seu povo, trazendo a sua justiça, e não aquilo que nós achamos. Quando Daniel orou, ele disse, não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Quer dizer, eu não estou firmado naquilo que eu acho, porque aquilo que eu acho não é o que Deus acha às vezes, mas naquilo que o Senhor quer fazer. Então, eu tenho que colocar aquilo ali diante do Senhor, clamar para que Deus venha agir. Mas só que, às vezes, irmãos, a dor ainda não chegou na nossa casa. O aperto ainda não chegou na nossa casa. E aí a gente não clama porque não é com nós. E a gente não precisa, irmãos, que as coisas cheguem na nossa casa para que a gente esteja em clamor. A gente precisa, sim, amar o próximo. A gente precisa não se alegrar com a injustiça, mas nos regozijarmos com a verdade. 1 Coríntios 13, que fala do amor. Deus quer se revelar a um povo e se derramar sobre aquele povo para que todos vejam que o amor dele está naquele povo. Que não é um povo que é por esse ou por aquele, mas sim para que o Senhor apareça. No Salmo 25, esse salmo foi falado bastante nos últimos dias. Desculpa. No versículo 14, eu gosto muito desse versículo, que diz assim, ó, Salmos 25, versículo 14, diz assim, ó, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que temem o Senhor. Então, Deus só se revela para aqueles que têm temor dele. Então, nós primeiro temos que... As coisas com Deus, elas têm uma ordem, elas têm um processo. Não adianta pedir intimidade se Deus não processar outras coisas no meu coração. E por isso, nós precisamos conhecer a Bíblia e orar sobre a palavra, sobre aquilo que Deus tem. Não podemos lançar as nossas súplicas fiados em nossas justiças, naquilo que nós achamos, mas naquilo que está escrito. Como é que Deus age? Como é que Deus faz? Qual é o caminho? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí nós estamos pedindo, orando por cura. Cura só vem depois que o povo se humilha, confessa pecado, clama, e aí depois Deus vem e visita e cura. Tem processos, Deus age dessa forma. Então, o que Deus quer? Deus quer um povo que se renda a Ele, um povo rendido, um povo que quer ver o desejo de Deus sendo estabelecido. Por que a intimidade do Senhor é para os que o temem? Porque Deus quer nos revelar coisas ocultas, né? Grandes e ocultas que não sabes, mas se Ele dá para uma pessoa sem temor, que não tem temor de Deus, a gente sai falando tudo para todo mundo.
E aí Deus diz assim, ora por aquele casal, né, para Deus abençoar. Deus mandou orar, acho que eles estão com um problema. Se tu não tem temor de Deus, a gente sai fofoqueando, irmãos. A gente sai dizendo, a gente sai abrindo. Ou então o milagre acontece e a gente diz, eu orei por isso, né, num sentido de querer aparecer. Mas a Bíblia diz que nós vamos diminuir para que Ele apareça. Então, tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é através dEle. É Ele que faz, não somos nós. E nesses tempos, assim, dessas questões, como suscita, como levanta dentro de nós a justiça própria? E aí a gente tem base na lei para dizer isso, né? E acha isso ou acha aquilo. Mas as coisas com o Senhor, elas têm uma ordem, elas têm uma decência, elas têm uma linha com a qual a gente não pode perder, e que muitas vezes a gente se perde e ainda se acha que está certo, dizendo o que acha que tem, o que bem nos parece, aquilo que nós achamos, né? Mas ele não pode fazer isso e não sei o quê, enfim. Mas nós precisamos da intimidade do Senhor, porque aquele que tem intimidade do Senhor vai saber falar, e vai saber calar, e vai saber orar, porque ele vai ter a comunicação de Deus. E aquele que tem intimidade com o Senhor, ele tem uma tendência a fechar a boca, falar menos e orar mais, emitir menos pareceres e clamar mais. Porque há uma necessidade de chegar na presença do Senhor o clamor de um povo. Não só nosso, mas de toda a terra. Mas a nossa parte nós temos que fazer. Porque muitas vezes, irmãos, não fazendo a sua parte, pesa sobre todo o resto do corpo. Miriam, quando ficou leprosa, toda a congregação teve que esperar até ela ser purificada. Por causa de uma, aconteceu todo o processo em toda a congregação. Por causa do parecer de 10, mais de 600 mil não entraram na terra prometida, porque foi o número do qual saiu do Egito, 600 mil, sem contar os homens e as mulheres, sem contar as mulheres e as crianças. Só de homens saiu essa quantidade de gente. Mas aí foram 12 olhar, 10 disseram não dá, e 2 disseram dá. E aqueles 10, o resto tudo foi de atrás. Então, como a gente precisa ter fé, como a gente precisa falar, porque senão a gente está botando todo mundo para um lado, vai uns para um lado, outros para o outro, e a gente acha que aquilo é normal. Por causa da desobediência de um cara que dormia no porão, veio uma tempestade sobre todo o navio, Jonas. Pela desobediência, quando perguntaram, Jonas disse, me joguem no mar, porque o problema sou eu. E aí o Jonas desobedece e a tempestade vem sobre todos. E aquela gente inocente. E às vezes nós temos que clamar, irmãos, porque às vezes a tempestade não chegou em nós, né? A gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro, amar o próximo. A Bíblia diz, e conhecerão que sois meus discípulos quando tiverdes amor uns pelos outros. E esse amor, irmãos, ele não vai aparecer. Não é um amor que se ufana, né? Que se estufa, assim, né? Não é um amor que foi eu que fiz, não é um amor que queira se exaltar, que queira se mostrar, mas é um amor que vai para os pés do Senhor, que deseja a presença do Senhor. Esses dias eu estava meditando no livro de Cantares, e a gente passa aquele livro, ele é um livro tão complexo, mas a gente, em suma, assim, rapidamente, a gente vê uma mulher que deseja a presença do marido. Ela deseja a presença do amado. Ela quer ele. E lá pelas tantas ela se perde dele, e ela sai ligeiro, né, que ela saiu pelas ruas atrás do amado. E ela sai procurando, onde está o amado da minha alma? Eu quero. E aí ele chama ela de formosa, ele chama ela de linda. Por quê? Porque o coração dela deseja ele. É isso que Deus quer de nós. Quando a gente quer ouvir palavras afáveis do Senhor, é quando o nosso coração deseja ardentemente a presença dele. Mas ardentemente, irmãos. A ponto de fazermos jejum, de nos negarmos, a ponto de passarmos uma noite, se for necessário, orando. Como é difícil a gente acordar de noite e permanecer por um tempo orando. Os discípulos não conseguiram ficar 1 hora. Deus quer uma igreja que se derrame, uma igreja que
queira colocar diante de Deus a causa, não por benefício próprio. Claro que a gente pode, deve, tem que orar pelas nossas coisas, mas não é isso em primeiro lugar que Deus quer. Deus quer estabelecer a sua justiça. Deus não tem prazer no sofrimento, mas Ele quer fazer todas as coisas com justiça, quer operar, quer se dar ao povo, quer se revelar ao povo. Mas precisa haver uma igreja que clama, um povo que se derrama aos seus pés, um povo que deseja fazer a sua vontade. E todas essas provisões, todas essas bênçãos, mas eu quero fazer a vontade do Senhor, mas eu não tenho coragem de me levantar de noite, eu não gosto de orar, não sei orar. Todo o aprendizado que nós precisamos, ou está na palavra, ou está com o Senhor. Então, é leitura e busca. Porque aqueles que se achegam ao Senhor, o Senhor se achega até nós. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é buscar para um conhecimento, não é buscar para estar aqui pregando. Tem que buscar de todo o coração. A gente vai ver isso no livro de Cantares. Aquela mulher, ela se perdia, claro que ela se perdia. Mas ela anelava a presença dele. Ela tinha uma sede da presença dele, porque ela queria fazer a vontade dele. Então, para que a gente tenha isso no nosso coração, nós precisamos primeiro clamar para a restauração do nosso coração, para que a gente se renda a esse amado, para que a gente sirva a Deus. Foi para isso que Deus nos chamou, para servi-lo. Consequentemente, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Quando nós tivermos essa realidade, mas como a mente da gente não consegue entender isso, né? Que se nós buscar a vontade do Senhor, o Senhor acrescenta as outras coisas. A gente acha que a gente sempre tem que, primeiro, se esforçar para as nossas coisas. Claro que nós vamos trabalhar, não vamos inverter a situação, nós vamos trabalhar, mas o nosso trabalho é para a edificação daquilo que Deus tem, de um propósito com Deus. E se é para ficar naquele trabalho, nós vamos ficar. Se é para sair, Deus vai nos tirar. E amém, nós só temos que saber a direção do Senhor. Senhor, eu quero fazer a tua vontade, me mostra o teu caminho. Eu quero isso, mas se tu quer outra coisa, coloca no meu coração fazer outra coisa. Então, nós temos que estar sempre aberto e maleável ao Senhor, ao seu Espírito. Mas a gente se obstina, irmãos. A gente é difícil, muitas vezes, para o Senhor. A gente é pesado para o vento do Espírito, né? Eu sempre gosto de fazer uma referência ali que o Filipe estava indo bem tranquilo num caminho, né, lá no livro de Atos, e aí Deus disse para ele, vai para Azoto, né, parece que é, vai para lá, não sei para onde, e o Filipe, zum, você foi para lá. Mas se sou eu, já digo, mas eu ia lá no mercado agora, e eu ia pagar minhas contas agora, como é que eu vou lá? Eles não contestavam a ordem do Senhor, né? Davi também fazia isso, né? Deus dizia, vai para cá, e ele, pá, para cá. Vai para lá, e ele não tinha uma vontade que fosse maior que a vontade do Senhor. Então, ele tinha um coração inclinado a fazer aquilo que Deus tinha determinado. Para isso que o Senhor nos chamou. Vamos abrir em Mateus, no capítulo 13. No versículo 15, todas as riquezas que estão na mão do Senhor, das quais nós precisamos pedir, nos esforçar. Porque a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, há uma parte que nós temos que fazer. Temos um tempo, uma maneira, e a regra é... Não tem regra. O que serve para um, não serve para outro. Educação de filho é a primeira coisa, irmãos. O jeito que tu educa um filho não é a mesma maneira que tu ensina o outro. Eles são duas pessoas diferentes, e para cada um, Deus tem um tratamento diferente. Eu sempre gosto de citar que filho é a maior bênção para nos levar para a presença do Senhor. Porque qual o pai que nunca olhou para uma criança que está incomodada e diz, ai, meu Deus, o que eu faço com essa criança? Né? A pessoa já vai, invoca o Senhor, porque não tem saída, às vezes. Porque a criança é muito medonha, um é extremamente calmo, o outro é totalmente agitado. Cada um vai receber um tratamento. Então, de todos nós temos que... Não adianta nós trazer os ensinamentos dos nossos pais, querer socar nos nossos filhos, não adianta nós achar um método e achar que tem que funcionar assim. Não, tem que haver dependência do Senhor.
Tem que haver Senhor, o que eu faço com esse? Não é a mesma coisa que é feito com o outro, porque são duas pessoas diferentes. São 2, 3, 4, quantos filhos as pessoas têm. Mas nós temos que aprender isso, que Deus faz um tratamento para cada pessoa, e para cada um nós temos que buscar aquilo que Deus... Por isso que não tem, Deus quer trazer, por isso que não tem regra. A regra não tem regra. É eu com Deus. Por isso que a Bíblia diz, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Então, todos nós temos que buscar para saber o que nós temos que fazer. Não adianta nós nos programar, hoje eu vou fazer assim, vou fazer assim. Tem que pedir para o Senhor mostrar o que nós temos que fazer, porque nós somos chamados, estamos comissionados a fazer a vontade do Senhor. E muita coisa tem acontecido, e a gente fica achando muita coisa. Nós estamos, muitas vezes, boiando sobre certos assuntos, sem entender nada. Deus quer um povo que ore por circunstâncias, nós não entendemos circunstâncias. Nós só vamos que a maioria vai para cá, nós vamos para cá, que a maioria vai para cá, nós vamos para cá. Nós vamos, igual a ovelha, né? Vai uma, vai tudo. Né? A ovelha é assim, bota a ovelha no brete, vai uma para um lado e estoura o resto tudo de atrás. Ovelha é uma loucura. É um bicho assim que tu apertou, ele saiu, mas sai o resto tudo. A gente vai, ela vem por cima. Né? Então, é bem isso que o Senhor nos chama. Né? Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Né? Lá no Oriente Médio, as ovelhas, eu gosto sempre de dar esse exemplo, né, que Davi diz assim, no Salmo 119, antecipo-me às vigílias noturnas para buscar na tua palavra. Como é que eles faziam? Eles eram pastores, tinham suas ovelhas, reuniam todas as ovelhas num vale, num lugar onde tinha paredões para proteger, vento, água, alguma coisa assim, proteger do vento, né, que tivesse água, e os pastores se sentavam ali, se acomodavam nas suas tendas, e eles faziam turnos para proteger o rebanho dos bichos que viessem, dos predadores. Davi não dormia na hora que o turno dele era para dormir, porque ele tinha prazer na presença do Senhor. A gente pensa assim, bom, mas aí mistura todas as ovelhas, como é que fica no outro dia? Elas ouvem a voz do pastor, e aí, conforme o pastor chama, cada uma vai conforme a voz do pastor. Que coisa linda isso, né? E como isso nos ministra, né? Então, a gente, como filho de Deus, como a gente precisa aprender a entender, a saber a voz do Senhor. O que Deus quer que eu faça? Né? Qual é o encargo? Né? Que clamor Deus quer que eu levante? Para o que Deus quer que eu levante este clamor? Mas nós precisamos entender que o nosso coração precisa estar alinhado ao Senhor. Nós precisamos saber a vontade do Senhor, conhecer. Eu não vou dizer qual é a vontade do Senhor, porque eu não sei, porque cada um é de um jeito. A gente quer um método, né, que fique prático. Não tem, nós temos que nos dar ao trabalho de ir atrás e de buscar e de ter essa comunhão com Deus, para que a gente esteja no centro da vontade de Deus. Irmãos, nós só vamos ser felizes, há muitos anos eu vi isso, nós só vamos ser felizes quando nós estivermos no centro da vontade de Deus. Corra atrás disso, de mais nada, o resto ele acrescenta. A felicidade nós só encontramos quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. Isso não tem erro, isso é uma das maiores verdades que eu já ouvi. Então, nós precisamos nos esforçar para fazer a vontade de Deus, para saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos nos preparar para isso, conhecer a palavra. Ah, mas eu não sei o quê, não sei o quê. É bem assim mesmo no começo. A gente acha 500 coisas e argumenta 500 coisas, mas o Senhor está pronto para se derramar sobre o seu povo. E Ele quer nos socorrer, Ele quer dar livramento, Ele quer salvar os que estão no mundo, os que estão perdidos. Tem pessoas em grandes sofrimentos, irmãos, precisando do nosso clamor, da nossa oração. Mas nós não estamos tão preocupados com estas pessoas, com estas coisas. Nós não estamos orando e nos rendendo tanto assim, né? Porque às vezes está bom do jeito que está, no nível que está. Mas não, irmãos, nós precisamos mais, né? Mais do Senhor. A mulher cananeia, né? Quando ela foi pedir socorro para Jesus, Jesus ofereceu as migalhas. Ela disse, eu quero mais, eu quero é o dono da bênção. Eu quero, socorre-me, vem sobre mim, eu preciso da tua presença na minha vida. Nós precisamos ter essa sede. Irmãos. O mundo, as trevas trabalham para que a gente perca esse apetite espiritual.
As trevas trabalham para nos cegar, para nos trazer a atração para outras coisas. Nós gastamos tempo com outras coisas no momento que a gente podia estar gastando tempo com as coisas de Deus, que é muito mais proveitoso. Mesmo que aquilo que a gente esteja buscando, a gente não esteja entendendo, mas no oculto ali Deus está fazendo. Se eu não sei o que eu estou fazendo, né? Quem toma Coca-Cola corre o risco de, né, melhorar a digestão, né? Todo mundo sabe, quem toma uma Coca-Cola fica, né? Todo mundo sabe o efeito que a Coca-Cola faz. A palavra não precisa saber, ela vai fazer alguma coisa, então eu tenho que me alimentar dela e conhecer o Senhor. No versículo 14, diz assim, Mateus 13, versículo 14, diz assim, ó, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido de mau grado. Olha o processo agora. De mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam, por mim, curados. Então, eu preciso pedir... Qual é o primeiro passo da oração? Abre, Senhor, os meus olhos e os meus ouvidos. Porque eu preciso ouvir, eu preciso entender o que tu está falando. Se eu não estou entendendo isso aqui, me mostra, abre o meu entendimento. Começa a bater, começa a pedir e a buscar. Só que isso não é uma coisa simples. Não é uma coisa que eu abro, peço hoje, amanhã Deus me dá. Não são caminhos fáceis dentro de nós. Nós precisamos nos esforçar. E isso é a salvação da nossa alma. Ninguém pode fazer isso por nós. Só quem faz isso somos nós mesmos que podemos fazer. Então, Deus nos deu esse poder, nos deu essa graça, essa bênção, né, de sermos servos, de servi-lo, de amar o próximo através disso. Nós não vamos ser visíveis, nós não vamos ser vistos. Quem vai ser visto é o Senhor. Mas isso vai gerar uma alegria no nosso coração, porque nada é melhor, mais elevado do que ver alguém dizer que Deus está no meio daquele povo. E aí essa palavra ela diz, ó, que se nós ouvimos com os ouvidos e vemos com os olhos, entendemos com o coração, então eu tenho que orar para que a palavra vá para o meu coração, para que eu entenda com o coração. Deus, eu ouvi lá, não gostei, achei horrível, não entendi nada, agora tu abre o meu entendimento. Porque, irmãos, quem faz a obra é o Espírito, não somos nós. Não há poder em nós para mudar nada. Mas a Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, é o Senhor que nos fortalece, é o seu Espírito. Então, se nós descemos, se nós clamamos, se nós pedimos, buscamos, o Senhor dá para nós. Então, as curas elas vão vir sobre nós mediante esses processos de nos humilhar, de confessar pecado. E se converter está indo para um lado, vai para o outro, faz uma conversão. A pessoa retorna. Então, o caminho que nós estivermos errado, nós temos que pedir para o Senhor mudar, para que a gente tome a decisão correta e ande na presença do Senhor, na luz da vida, como diz a sua palavra. E aí, sim, o Senhor pode trazer os seus mistérios sobre nós. Porque o Senhor, Ele quer nos curar e Ele quer nos dar os seus mistérios, mas Ele não pode dar as revelações para um povo que não tem caráter. Imagina, eu saber a intimidade do outro lá, que Deus me mostrou. Qualquer hora estou no telefone, já está falando para o outro, está falando para o outro, que está falando. Isso não é povo de Deus. O povo de Deus é um povo, o amor cobre multidão de pecados, o amor cobre, o amor não expõe. Né? Então, aqueles que amam, eles vão cobrir, eles vão orar, eles vão estar auxiliando, eles vão estar ali para servir, não para expor. Então, não tem como Deus nos revelar coisas profundas se nós não tivermos, não tem como ter intimidade se nós não formos curados. Nós precisamos de cura. Para adquirir a cura, eu preciso bater, eu preciso buscar, eu preciso e cada um precisa individualmente. Mas as trevas nos seduzem, nos enganam. Mas eu não tenho a revelação. Não vai ter a revelação igual do outro. Eu dou aula de violão e eu sempre digo, se tu olhar para uma pessoa e disser assim, eu nunca vou tocar igual a ele, não vai tocar mesmo, porque tu é tu e ele é, o outro é outro, Deus não fez, ninguém roubou.
Não é igual ao outro, ninguém é igual. É a multiforme revelação da vontade de Deus. Deus se revela em cada um de nós. Cada um é de um jeito, mas o inimigo cega a gente. Né? Uma das primeiras ataques de Satanás foi a inveja. E a gente vai vendo ao longo da Bíblia, a inveja é uma das coisas mais terríveis. É a inveja, porque a inveja vem do quê? Da comparação. Né? Então, a gente tem que buscar aquilo que Deus tem especificamente para cada um de nós. Uns mais, outros menos, uns vão falar mais, outros vão ficar mais quietinhos, uns vão cantar, outros não vão, cada um é de um jeito. Mas a minha parte eu tenho que fazer, porque eu posso estar sendo um peso no corpo de Cristo. Eu posso estar sendo o causador de muitas coisas no corpo de Cristo, porque eu não olhei para mim, eu estou ouvindo a palavra, estão falando. Mas eu acho que é para os outros. Né? Eu também faço tantos anos que eu estou na igreja, a gente fica se achando que acha para os outros. Para aí, tem que perguntar. Senhor, expõe esse negócio. Porque, irmãos, uma coisa assim, às vezes a gente vem de uma família de mãe, eu sempre digo, mãe sanguínea expõe os filhos, e outras ainda expõem o marido. Né? Porque o fulano, porque não sei o quê, mãe sanguínea vai falando dos filhos, né? Eu tenho um cuidado com isso. A gente tem que cuidar para não expor os filhos. Deus não tem prazer em nos expor para os outros. Deus não tem prazer de mostrar os nossos erros para que os outros vejam. Deus tem prazer de mostrar o que eu tenho aqui, o que o irmão tem ali, que não é dele. Ele não tem prazer de expor. Então, pede para Deus mostrar. Deus me mostra o que eu tenho de errado. Eu estou achando que eu sou um alecrim dourado aqui, eu estou achando que eu sou o ó da perfeição, mas se tem alguma coisa... E aí ele vai descortinando, ele vai abrindo devagarzinho, numa medida em que a gente possa suportar. Isso que eu acho muito precioso em Deus. Ele tira cada coisa conforme a gente pode suportar. E ele expõe as coisas conforme a gente pode ver. E tem coisas que a gente pensa que a gente é e a gente não é. Tem coisas que a gente pensa que a gente não é e a gente é. É só Deus para mostrar. É só Deus que expõe. Não tem como alguém dizer, mas tu é muito não sei o quê. O fulano vive dizendo que eu sou muito não sei o quê. Mas não adianta o fulano. Tem que ser Deus que diga, que exponha, que mostre, para que haja aquela exposição num sentido assim de quebrantar-se diante do Senhor. Realmente, Deus, eu sou isso. Né? Assim, a gente fala muitas vezes que tem fofoca, né? A gente não se detém quase nisso. Né? Pedir, Senhor, me mostra, eu sou uma fofoqueira. Né? A gente tem que pedir isso para Deus, irmão. A gente não tem coragem de fazer isso, e não faz muito isso. E tem fofoca no meio do povo de Deus. Não, mas eu estou falando para orar. Irmão, é para ti orar. Só se Deus mostrar. Mas se Deus não mostrar, irmãos, aí precisa de intimidade com Deus, para a gente não estar fazendo coisa, enfiando os pés pelas mãos, deixando a coisa pior ainda, atrasando esse processo de restauração. E aí a gente acha que está tudo bem. Porque aí a gente ri do erro, né? A gente acha engraçado aquelas coisas, né? A questão de falar mal dos outros, de ser fofoqueiro e tal. A gente tem que pedir, Senhor, me mostra se eu sou isso aqui. Deus vai mostrar, Deus mostra, mas Ele não mostra para todo mundo, não precisa ter medo, né? Deus mostra para a gente de uma maneira em que a gente possa absorver e que a gente se constrange. A Bíblia diz que é a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Não é a cacetada do Senhor, não é a ira do Senhor, não é, sabe, não é um Deus brabo, é um Deus de amor, é um Deus que quer expor, quer nos ensinar. Vamos abrir, tem uma palavra que esses dias até fiquei meditando no versículo, acho que é João. Se eu não achar, eu vou dizer o versículo. Não, está marcado na outra Bíblia. O versículo diz assim, e serão todos ensinados de Deus. Deus quer nos ensinar. Deus não nos chamou para nos sacudir. Deus não nos chamou para nos arrasar, nos botar por terra, para terminar com nós, para te quebrar, para te dizer que Deus nos chamou para nos ensinar. E a Bíblia diz que todos serão ensinados por Deus. Então, é só dizer, Senhor, eu preciso aprender de Ti. Me mostra. E aí Deus vai ensinar.
vai ensinar a orar, vai ensinar a ter compaixão, vai ensinar a ter misericórdia, vai ensinar a ter um coração cada vez mais próximo do caráter de Cristo, que é o que Ele precisa e deseja trazer para os nossos corações, para que todos entendam que existe um Deus, que existe um Rei, que existe uma autoridade sobre a igreja. Nós não vamos ser os salientes, os que vão aparecer. Nós vamos ser aqueles que vamos servir. Nós vamos ser servos. Amém? Eu creio que seja isso. Amém? Podemos compartilhar? Uns minutos ainda. E já é agora. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade. Deus é espírito, e só por seu espírito aqueles que o adoram podem fazer em espírito, em verdade. Porque são esses os adoradores que o Pai procura. Porque são esses os adoradores que o Pai procura. Amém? Amém? Tá boa o compartilhar. Amém? Vamos agradecer. A Joyce, agradece, irmã. Enquanto a Joyce venha, vou ler o versículo aqui, é João 6,45. Está escrito, é João 6,45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Amém. Uma boa noite, meus irmãos. Vamos orar, então, vamos agradecer ao Senhor.
Amado Deus e Pai, nós queremos, Senhor, nesse momento, queremos te agradecer pela palavra que tu liberaste, Senhor, nessa noite. Que toda essa palavra, que toda essa semente que foi lançada nessa noite, ela possa descer ao nosso coração, que ela possa frutificar, que nós possamos todos compreender, Senhor, o quanto nós precisamos buscar a tua presença, o quanto nós precisamos buscar verdadeiramente a tua presença de todo o nosso coração, Pai. Porque certamente te encontraremos, seremos achados por ti, Senhor. E certamente, Senhor Deus, vamos frutificar, Senhor. Porque foi para isso que tu nos chamaste, Senhor. Para nós sermos um ramo frutífero, Senhor. Para que nós possamos dar muitos frutos para ti, Senhor Deus. Por isso, Deus, que tu possa trazer entendimento ao nosso coração, que todos nós possamos, ao sair daqui, que todos nós possamos verdadeiramente buscar a tua face, Pai. Por isso, Deus, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada um que tu trouxeste nessa noite, porque certamente, Deus, tu sabe aquilo que nós necessitamos, Pai. Ó, Senhor, e por isso nós te agradecemos imensamente, Pai, pela oportunidade que temos nessa noite de ouvirmos a tua palavra, de recebermos os teus ensinamentos, de sermos restaurados por ti, Senhor. Por isso, Deus, ó Senhor Deus, fortalece os meus irmãos para que eles possam verdadeiramente obedecer, para que verdadeiramente eles possam buscar a tua presença, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém? Pequei contra ti, ó Deus. Sei que sou pecador, desde o dia em que eu nasci. Pequei contra ti, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Restitui a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Restitui a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Eu conheço o meu pecado, ele está sempre diante de mim. Pequei contra ti, ó Deus. Sei que sou pecador, desde o dia em que eu nasci. Pequei contra ti, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Restitui a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Restitui a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito disposto